Olá, amigos, amigas. Hoje nós vamos falar de famílias monoparentais, que só tem ou o pai ou a mãe, né? A criança que só tem o pai ou a mãe. E quem traz uma série de orientações, esclarecimentos muito interessantes é o Dr. Julian Melgoza, no seu livro Mente Positiva. E ele escreve que há apenas algumas décadas atrás, as mães divorciadas ou mães solteiras eram exceção. Mas hoje cresceu bastante o número de famílias monoparentais. Ah, pode ser mãe solteira ou pai e mãe divorciados, então a criança fica só com o pai ou só com a mãe, viúvos, ou então no caso de violência familiar em que o agressor é separado da família, às vezes até vai, né, para detenção, ou então a adoção de alguma criança por mãe ou pai solteiros. E nessas condições, os desafios são muito grandes para esse pai ou para essa mãe que educam sozinhos, né, os seus filhos, porque existe a falta de apoio emocional do companheiro ou da companheira, e por conta disso acaba havendo uma sobrecarga de tarefas domésticas. Com isso sobra menos tempo para a convivência com os filhos. Eventualmente as finanças ficam diminuídas porque só tem um que ganha. Às vezes o casal se separa e os divórcios são complicados, litigiosos. Com tudo isso, pai ou mãe, né, que são solteiros, viúvos, eles são mais propensos a sentirem solidão, tristeza. E se os filhos ainda são pequenos, aí a situação fica mais difícil ainda. Ser pai ou mãe de filhos pequenos é considerado um momento de muito estresse. Ser pai ou mãe de filhos pequenos, na lista de classificação de maior estresse, fica entre os 5 ou 6 primeiros lugares. E se a família for monoparental, o estresse é ainda maior, é muito maior. E para lidar com esse alto nível de estresse, né, é que o Julian Melgoza traz algumas orientações. Então ele escreve que o pai ou a mãe, solteiros, divorciados, viúvos, procurem um apoio confiável entre os seus parentes, entre os seus amigos, ou se não houver, até se houver condições financeiras de contratar alguém, um colaborador remunerado para ajudar. E outro ponto levantado pelo Dr. Julian é a organização da vida, né? Manter uma rotina fixa, porque a regularidade nas atividades diárias dá segurança, um sentimento de segurança nos filhos. Além do que, torna as tarefas mais simples e mais fáceis, né? Você tem aquela rotina e a gente vai no embalo. E se as crianças perguntarem do pai ou da mãe ausente, então é preciso que o cuidador, né, seja sincero, não fale com rancor do cônjuge que se divorciou, não precisa jogar toda essa situação difícil na criança. E o nível de explicação deve ser adequado à idade da criança, né? Por que que eu só tenho minha mãe, todo mundo tem pai, eu não tenho pai, ou, né? Onde está minha mãe, né? Todo mundo tem mãe, eu não tenho, né? Então, usar de sinceridade, sem rancor, numa explicação adequada à idade da criança.
Outro ponto importante é manter uma disciplina no lar, estabelecer regras adaptadas àquela família, né? Mas que devem ser cumpridas. E ensinar os filhos a trabalhar, a cooperar desde pequenos. Organizar as finanças e explicar aos filhos que nem sempre eles poderão ter tudo o que pedirem. E dedicar tempo de qualidade aos filhos. Às vezes, escreve o Dr. Julian, é necessário inclusive sacrificar algumas tarefas domésticas, né? Deixar para lá, para ler para os filhos, brincar com eles, passear com eles, porque isso vai fortalecer os laços de família. E outra questão importante é dedicar um tempo para si, né? Para esse pai ou para essa mãe que estão sozinhos, para que eles estejam bem, estando bem, possam cuidar bem da família. E estar alerta para não descarregar os problemas e os conflitos nos filhos, como se eles fossem adultos, porque criança é criança e deve ser tratada como criança. Amigos queridos, agradeço muito a todos os que se inscreveram, todos os que nos acompanham e até a próxima.